Alguém aí gosta de Bíblia? Demorou, hein? Tem gente que ficou assim, Alguém gosta de Bíblia aí? João 11. Abre aí. Não vou dizer Evangelho de João, porque não é dele, o Evangelho é de Jesus. Então eu vou dizer Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 11. Eu não demoro. Às 10h15 eu quero aqui terminar a minha breve meditação. Mas abra sua Bíblia em João capítulo 11, por favor. Glória a Deus. Encontraram? Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquele que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os seus pés, ou os pés dele com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo ou doente. Mandaram-lhe suas irmãs dizer: Senhor, eis que enfermo está aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro. Ouvindo, pois, que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, Jesus disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram depois os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, tornas para lá? Verso de número 21, ele disse que ia voltar e voltou. Olha o verso de número 21. Disse, pois, Marta a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Vamos citar o verso 25 todos juntos? Verso 25, 1, 2, 3. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Esta é a principal declaração de Jesus a respeito desse assunto. Jesus se autodenomina ressurreição. Preste atenção no texto. Jesus não disse: eu conheço a ressurreição, vou orar por ressurreição, ou eu vou pedir a que Deus ressuscite. Não, ele disse: eu sou a ressurreição. Não é porque ele ressuscitou Lázaro, não é porque ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e também não é porque ele ressuscitou a filha de Jairo. Porque ele disse: eu sou a ressurreição? Porque quando ele estava morto, ele se ressuscitou. Quero ver alguém fazer isso. Ele se ressuscitou. Então ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus sempre pregou em 2 regiões específicas, principalmente. Lógico que ele pregou em outras, mas essas 2 são as principais: Judéia e Galileia. Você pode dizer isso comigo? Judéia e Galileia. Por exemplo, na Galileia é a região onde ele escolheu para morar. Ele decidiu morar na casa de Pedro, que fica em Cafarnaum, ao lado de Tiberíades, perto de Curse, próximo de Tábega, ao lado de Genezaré. Eu só estou te lembrando, você sabe de tudo isso. É em frente a um lago de água doce, chamado Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Jesus morava na casa de Pedro, na verdade a casa da sogra de Pedro. Dos 12 apóstolos, Pedro é o mais crente. Ele mora com a sogra e leva todos os amigos para morar lá também. Pastor, o senhor vai falar mal de sogra? Não, quem fala mal da sogra cospe no ventre que gerou o maior presente da sua vida. Então eu prefiro evitar falar. Pastor, não posso falar mal dela? Não, mas é que não tem nada de bom para falar. Só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Se você não tem nada de bom para falar, cale sua boca. Só ore por ela: Senhor, recolhe a tua serva, Senhor. Então não tem problema. Voltando ao texto, saí do texto, eu não dou conta. Gente, é que eu não quero fazer aqui hoje uma exegese desse texto, eu nem sei o que é exegese, mas eu preciso compartilhar com você. Então Jesus, ele morava e pregava na Galileia, e às vezes também na Judéia.
Judéia. Judéia ficava Jerusalém. Sei lá se você já ouviu falar de Jerusalém. Acho que já. Bem, Jerusalém ficava na Judéia, a 9,5 quilômetros. Belém. Já ouviu falar de Belém? Nasceu Davi, nasceu Jesus. A pequena Belém ficava a 9 quilômetros de Jerusalém. Aquele jogador Rivelino, da seleção, antigo jogador, quando ele foi lá em Belém do Pará, a repórter perguntou: o que o senhor está achando de estar aqui em Belém? Ele disse: é a primeira vez, estou muito feliz, é a primeira vez que eu venho na cidade onde nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus. Então assim, na verdade Jesus não nasceu em Belém do Pará, é em Belém da Judéia, longe pra caramba, é lá do outro lado do mundo, lá na Judéia. Então Jesus, ele nasceu na Judéia e Jerusalém ficava na Judéia. O texto que eu li fala de uma pequena aldeia chamada Betânia. Onde ficava Betânia? Se você subir no Monte das Oliveiras, você fica em frente à Porta Dourada, aonde era a entrada do Templo de Jerusalém. Você está no Monte das Oliveiras, no Getsemane, ali onde fica o Jardim do Getsemane, você vê a Porta Dourada, a entrada de Jerusalém. Mas se você, no mesmo monte, voltar para trás, 3 quilômetros, você chega em Betânia. Jesus não se hospedava em Jerusalém, ele ia a Jerusalém, frequentava as festas de Jerusalém, mas ele se hospedava na casa de Marta e Maria, que era bem pertinho. Então Jesus, ou ele estava na Judéia, ou ele estava na Galileia. O texto que eu li não nos revela exatamente aqui nesse texto, mas se você olhar um pouquinho antes, você vai perceber que Jesus, ele estava na Judéia. Estava onde? Na Judéia, perto de Maria, Lázaro e também de Marta. Só que quando Lázaro adoece, ele não está mais. Por quê? Os líderes religiosos convenceram a multidão de apedrejar Jesus. Agora você pensa, eu estava lendo esse texto e pensando, convencer o povo de tacar pedra em Jesus. Eu fiquei pensando, por que querem apedrejar um homem tão bom? Sabe por quê? Porque esse era o problema de Jesus. Ele não era bom, ele era bom demais. Esse é o problema. Muitos querem ver você bem, poucos querem ver você melhor do que eles. Tudo que os líderes religiosos ensinaram, Jesus fazia o contrário. Imagina durante séculos, séculos e séculos, gente, dia de sábado não pode fazer nada. Jesus acordava sábado. Que dia é hoje? Sábado. Eu vou curar todo mundo hoje. Não podia um mestre do nível de Jesus, que arrastava multidões, jamais falar com uma prostituta. Ele não falava, não. Ela encostou nele, passou cabelo nele. O dono da casa disse: se ele soubesse quem é ela, ele olha para uma prostituta e diz: filha, pode ir não. Eu não chamaria. Eu acho que se tivesse rede social, ele tinha tirado uma selfie com ela. Se tem uma coisa que Jesus nunca se preocupou, foi com a reputação dele. Só andava com gente ruim. Por isso que ele gosta de você. Não podia falar com o leproso. O leproso está doente, ele saía gritando: leproso, leproso. Para quê? Para o povo fugir dele. Aí Jesus ia lá na aldeia deles. Pode ir não. Não podia tocar em defunto. A primeira coisa que Jesus fez quando viu o filho da viúva de Naim foi pôr a mão no caixão. Pode ir não. Aí ele põe a mão no caixão e fala para ela assim: chora não. Por quê? Porque agora ele tem um problema também, você concorda? O que ele está dizendo? Você tinha um problema, filho, agora nós dois estamos com um problema seríssimo. Fique tranquilo, eu entrei no seu problema. Se tem uma coisa que ele não preocupava, era a reputação. Então não podia. Jesus, na verdade, era conhecido como estraga-velório. Porque quando ele chegava, o velório acabava. O pessoal já postava no Orkut, que o Orkut é dessa época. Postava no Orkut: Jesus está onde? Está na Galileia. Está onde? Na Galileia. Não morre não. Porque nem adianta. A Associação das Funerárias está aqui em Acrescentares, aqui perto de Heresiastes, deixa eu ver aqui. Está bem aqui, Acrescentares, capítulo 1312. A Associação das Funerárias entrou com um processo contra Jesus.
Porque não vendia coroa, não vendia caixão, não vendia mais nada. O coveiro ficou desempregado onde ele chegou. Porque quando ele chega, a morte vira vida, a maldição vira bênção, o fracasso vira sucesso. Ele chegou aqui hoje para lhe dizer: tudo em 2019 vai ser diferente na sua vida. Ele decidiu mudar tudo. Escute, os fariseus não gostavam de Jesus, não. Os fariseus é aquele tipo de gente assim, que eles, tipo assim, eles são os melhores. Você já ouviu falar, né? Eles são os melhores, eles são os mais santos. Conhece gente assim? Porque tem gente que é assim, ele não pode brincar de pique-esconde, é ele que se acha, ele se acha, né? Você já viu gente que você está conversando e ela fala assim: sabe com quem você está falando? Eu sei com quem eu estou falando, com um ser humano que a hora que sai do banheiro, nem você quer voltar lá. E fica. Os fariseus odiavam Jesus, querem apedrejar ele. Expulsaram ele da sinagoga de Nazaré. Expulsaram ele do templo. Jesus não cabia na religião deles, Jesus não cabia no templo, Jesus não cabia na sinagoga. Mataram ele e descobriram que na sepultura ele não cabia também. Mas aqui ele cabe, e aí? Aí Jesus está na Judéia, quer tacar pedra nele. Ele prega em duas regiões, Judéia e Galileia. De vez em quando ele passava em Samaria para chatear os apóstolos. Só que aí ele decide sair da Judéia para não ser apedrejado. Por quê? Maldito o homem que for pendurado no madeiro. Para cumprir a profecia ele tem que morrer numa cruz. Ele não pode morrer apedrejado, então ele sai. A fuga nem sempre é covardia, pode ser cumprimento de propósito. Porque eu não vou fugir, pode correr. Jesus passou a vida fugindo. Primeira coisa que aconteceu quando ele nasceu, o anjo disse assim: pega o menino e foge. Fala, Deus, fala. Pastor, estou sendo tentado no WhatsApp. Corre! Querem tacar pedra em Jesus na Judéia. Qual outra região que ele prega? Galileia. Só que ele não vai para lá não. Ele viaja 2 dias e vai, sabe para onde? Pérea. Eu acho que, porque é o seguinte, Samaria é judeu misturado com outro tipo de gente. Então os judeus já nem gostavam do samaritano, que era gente misturada. Pérea não tem mistura não, nem judeu tem lá. Pensa no lugar de gente ruim, gente que não presta. Pensa no lugar de gente ímpia, pensa no lugar de prostituição, lugar de idolatria. Pensa no lugar, eu acho que quando os 12 apóstolos chegaram na Pérea, eles ficaram estupefatos. Eu não sei o que significa, mas eu li no Google e falei: vou falar hoje. Eu acho que esse cara assim, o que, se minha mãe souber que eu estou aqui. Eu louvo a Jesus porque Ele vai até onde tem gente que não presta. Porque foi lá que Ele me achou. Foi de lá que Ele me tirou. Sabe qual que é a diferença do Deus que você serve? É que quando a gente está no fundo do poço, Ele não manda corda, Ele desce lá. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Ele desceu, pelo que Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome dEle se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é. Glória a Deus. Aí Jesus vai para Pérea. Diga Pérea. 2 dias de viagem. O que ele foi fazer em Pérea? Nada demais. Coisa simples. Coisa simples, comum. Ressuscitar mortos, curar paralítico, libertar os enfermos. Essas coisinhas do dia a dia, coisa comum. Aí Jesus está lá. E aí, lá na Judéia, Lázaro fica doente. Mandaram avisar Jesus. Aí lá veio o mensageiro: Senhor, 2 dias de viagem. Chegou cansado. Senhor, Lázaro que o Senhor ama está doente. Olha o texto: ouvindo Jesus
voltou desesperado para socorrer o amigo. Sim ou não? Você sabe que tem hora que eu acho que Jesus não podia fazer isso com a gente? Senhor, eu quero agora. Eu fui numa igreja, o cara estava pregando, eu decreto, eu determino. Eu fiquei pensando, onde é que Deus vai assinar? O outro na igreja falou assim, vou contar até 3, o milagre vai chegar. Eu falei, até 3? Tem 10 anos que eu estou esperando. Ouvindo que Lázaro estava enfermo, Bíblia, Jesus ficou 2 dias. Quantos dias de viagem gastava? 2 mais 2. Quando ele chegou, Lázaro estava morto há 4. Os judeus acreditavam que a alma ficava perto do corpo até o 3º dia. A gente sabe que não, mas o judeu acreditava nisso na época. Aí Jesus chega no quarto, vai falar o quê? Aí quando Jesus chega, todo mundo lá perto. Aí Marta foi a primeira a chegar perto dele. Ela fez igual você faz. Ela chegou em Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para você de mulher aqui. Irmão, se você chegar na sua casa, se a mulher estiver em posição de xícara, entra devagarzinho. Agora, se ela já estiver em posição de bule, volta para o serviço. Eu fico imaginando, porque quando Jesus chega, porque Marta, presta atenção. Gente, olha para cá. Eita. Eu tenho que parar com essas coisas, atrapalha a mensagem. Aí. Presta atenção. Eu fico imaginando Marta falando com Jesus. Você viu o que ela disse? Se o senhor tivesse aqui, olha, ele está lá e ela está reclamando que não chegou. Não, eu estou, não, se o senhor tivesse, que o senhor não veio. Para vir aqui em casa comer frango assado e lasanha, o senhor vem. Na hora de eu lavar as roupas, bonitinho, mas aí o senhor não apareceu. Ela disse, se o senhor tivesse aqui. Aí ele disse, me leve onde vocês o enterraram. Ele chega diante do sepulcro. Aí a Bíblia diz que a multidão chorava. Só que quando ele chega, eu fico imaginando a multidão. O homem do milagre chegou. O homem do milagre, o homem do milagre, o homem do milagre. Aí Jesus começa a chorar. Aí todo mundo pensa, bem, se o cara do milagre está chorando, estamos lascados, vamos chorar todo mundo. Aí ficou todo mundo chorando. Aí de repente ele falou, para! Tira a pedra. Senhor, cheira mal, tire a pedra. Ele gritou um nome, qual foi? Por quê? Gente, ele está num cemitério. Tem tanto poder em Jesus que ele diz, defunto, o cemitério inteiro levanta. Para não dar confusão, ele falou, vou chamar um nome. Lázaro. Aí a Bíblia diz que Lázaro saiu. Gente, são 4 dias. Ele não tem mais a córnea. A pele já foi, ele já está em estado de putrefação. Não é só trazer a alma de volta, Jesus tem que reconstruir toda a estrutura de órgãos internos, ossos. Aí Lázaro sai, a Bíblia diz que pés e mãos, está na Bíblia, atados. Então saiu que jeito? Pulando, você já viu? Pulando. Não. Você já viu um sepulcro daquela época? É um buraco numa caverna. Me responda com sim ou não. Você sabe como é que Lázaro saiu, sim ou não? Nem eu. Não é uma loucura? Está na Bíblia. Gente, eu só tenho um jeito diferente de pregar, mas eu amo pregar a Bíblia. Presta atenção. Não se preocupe com o que você não entende da Bíblia. Preocupe-se com o que você entende e não pratica. Eu posso repetir? Não se preocupe com o que você não entende da Bíblia. Preocupe-se com o que você entende e não pratica. Tem coisa na Bíblia que tem 2 classes de gente que acredita: crente e doido. Eu não sei em qual classe você está, mas se você quiser desesperar um amigo seu que é ateu, lê esse texto para ele e fala assim, eu acredito nisso. O cara vai surtar. Desataram Lázaro. Se não desata, ele não anda, ele não come, o que vai acontecer? Morre de novo.
Tem muita gente aqui que em 2018 está até hoje questionando por que que algumas coisas morreram, por que que algumas coisas se perderam. Deus te deu, mas você não desatou. Deus abriu uma porta de emprego, você nunca chegou no horário. Deus te deu um casamento, você nunca cuidou do seu cônjuge, e tudo que não é alimentado morre. Fala, Deus. Não dá para ter um ano novo com atitudes velhas. A Bíblia diz, no capítulo de número 12, houve um grande banquete em Betânia. Lázaro morre no 11, olha o 12. Houve um grande banquete em Betânia, estavam sentados à mesa, Marta, Maria, Jesus, os 12 apóstolos e... estava na agenda de Deus. O Eterno diz, a minha alma, tem gente que entrou aqui, está vivendo o capítulo 11, lágrimas copiosas, noites indormidas, Lázaro doente, tudo terrível, e um Jesus que não aparece. Mas Deus me autoriza a lhe dizer que esse ano é o capítulo 12, o autor da vida já virou a página, vai começar a escrever uma nova história, vai ter banquete, vai ter banquete, vai ter banquete, e aquilo que estava morto estará sentado, desfrutando do milagre, porque ainda que esteja morto, viverá. Uou! Primeira verdade do texto, que até agora não aprendemos nada, vamos lá. Os amados de Deus também enfrentam crises. Essa é a primeira verdade. João escreveu assim, ora, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Olha que legal, Jesus ama essa família. Quando o mensageiro vai a Jesus, Senhor, Lázaro que o Senhor ama, está doente. A Bíblia está insistindo nisso. Aí Jesus volta, começa a chorar, está escrito, a multidão diz assim, olha o texto bíblico. Veja quanto Jesus o amava. A maior crise do cristão é essa. Se Deus me ama, por que eu estou vivendo isso? Assim, poucas pessoas fazem essa pergunta. Eu não sei se aqui alguém já perguntou a Deus. Por quê? Pouca gente pergunta isso. Qual foi a única pergunta que Jesus fez na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por quê? Se o Filho de Deus perguntou por quê, uma hora você vai perguntar também. Você entrou aqui hoje perguntando por quê? Se Deus me ama, por que que Lázaro adoece? Se Ele me ama tanto, por quê? Porque tudo que estamos vivendo, isso é pedagógico. Há um propósito no sofrimento, há um propósito em todas as coisas. Gente, eu preciso entender isso. Quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele está usando as circunstâncias para mudar você. Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Tudo que Ele permite é porque Ele tem lições para te ensinar. Na escola você estuda as lições e faz a prova. Com Deus é diferente, Ele te põe na prova para você aprender as lições. Pastor, isso dói? Hebreus diz para nós que se Deus não nos corrigir, somos bastardos e não filhos, porque Deus corrige quem? Quem Ele ama? Então Ele está te amando demais, porque está tenso, está difícil. Os amados de Deus também enfrentam crises, isso é doloroso, só que Deus prefere te ferir do que te perder. O profeta diz que é Ele quem faz a ferida e Ele é quem sara. O que você está vivendo hoje é um processo de Deus para te amadurecer, para te treinar, para te forjar. Escuta, não foi o diabo quem levantou Golias, foi Deus. Foi Deus quem armou o cenário. Israel está batalhando contra os filisteus. Aí me chega um menino com 10 queijos, um garoto de 17 anos, e Deus preparando um cenário. Está lá Golias há 40 dias gritando, eu quero um homem. Tem hora que eu fico preocupado, o cara tem 3 metros, eu quero um homem, mas também não vou tocar na idoneidade do cara, nem conheço e tal. Mas ele está lá, eu quero um homem. Aí me chega um menino de 17 anos, pequenininho, ruivo, diz assim, se não tinha, acabou de chegar.
Quem mandou Davi lutar com Golias? Quem mandou? Ninguém. Pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades, pessoas extraordinárias criam oportunidades. Davi olha para o gigante, e ele vê uma oportunidade. Foi Deus quem levantou Golias, não foi para matar Davi, foi para honrar Davi. Deus levantou Golias para tirar Davi do anonimato. Deus levantou Golias para mudar a história do menino. Deus levantou Golias para mostrar para aquele exército inteiro que o baixinho estava cheio do Espírito Santo. Então esse gigante se levantou, esse Lázaro adoeceu, essa circunstância aconteceu porque o texto diz assim: para que Deus seja glorificado. Então segura as pontas, fica de boa, porque o mesmo gigante que Deus permitiu se levantar na sua vida é o mesmo que vai cair na sua frente. Deus vai ser glorificado através desse milagre. Deus quer ser glorificado na sua vida. Primeira verdade, os amados de Deus também enfrentam crises. Segundo, o tempo de Deus é diferente do nosso. Ouvindo Jesus ficou 2 dias. Entre a promessa de Deus e o cumprimento dela, tem uma promessa, tem uma ponte chamada tempo. Só que a gente vive a geração da pressa. Você conhece alguém que leva um carro num lava devagar? Cadê seu carro? Não, eu levei num lava devagar. No banco, qual é o caixa que você vai? Rápido. Lá no Itaú, lá perto da minha casa, quando eu morava em Goiânia, aqui não, porque aqui os Itaú é tudo beleza, mas lá tem fila, Aqui não tem, aqui é tranquilo. Mas lá tinha uma fila enorme. E um camarada saiu lá de trás na fila e veio. Um cara lá atrás falou: "Ê!" E os dois começaram a brigar, bate-boca, um chamando a mãe do outro de linda, aquela confusão toda. Aí veio gerente e tal, aí um veio no outro e tal, segurou, empurra. Aí um jogou o outro no chão. Quando o de cima veio para dar um murro na cara dele, falou: "Sangue de Jesus tem poder." O de cima falou: "Você é crente?" Ele falou: "Sou, Pai do Senhor." Nem crente tem paciência para esperar mais nada. Olhe nos meus olhos. Por que Deus demora? Para curar a sua ansiedade. Porque de repente você está tão desesperado, tão ansioso, tão assim, que se Ele te der, você mata o que Ele te dá. O meu filho me pediu uma moto Kawasaki Ninja, 1.500 cilindradas. Não é um presentaço? Mas ele tinha 7 anos. Se eu der para ele o que eu faço, eu mato. Um motorista de táxi no Rio de Janeiro é meu amigo, e ele é obreiro, ele é pastor, ele dirige táxi. Quando ele parou no aeroporto do Rio de Janeiro, um dos maiores, principais bruxos do Brasil, que faz trabalho para esses artistas famosos, entrou no táxi dele. Ele reconheceu o cara e começou a falar de Jesus para ele, começou a falar de Deus para ele. O cara disse: "Para de me falar desse cara de cima, desse pai seu aí, porque o meu pai é melhor que o seu. O meu pai me dá tudo que eu quero, tudo que eu peço, eu faço um sacrifício, tudo que eu quero meu pai me dá. Tanto é que eu cheguei de avião e você é motorista, meu pai é melhor que o seu." O pastor disse: "Eu sou motorista porque o meu pai não é igual ao seu. O seu pai é um pai irresponsável. O mesmo presente que ele te dá é o presente que te mata. O meu não. Ele sabe o que eu posso, quando posso, o tamanho que eu posso, na hora que eu posso. Eu amo meu pai. Ele nunca vai me dar uma bênção que eu não consigo suportar. Se o que você quer é grande, Deus primeiro vai preparar os seus ombros, vai preparar a sua estrutura, vai preparar suas pernas, vai preparar o seu espírito, vai preparar suas finanças, vai preparar sua família. Quando tudo estiver pronto, vai ser tão grande o que Ele vai colocar sobre você, vai ser tão poderoso, tão extraordinário, e você vai ter estrutura para suportar o peso do milagre que Deus vai fazer na sua vida. O tempo de Deus é diferente do nosso, e isso gera ansiedade. A palavra ansiedade é estrangulamento. Quando eu fui casar, eu estava muito ansioso. E aí eu fui no seminário.
Eu fazia o seminário de teologia à noite, fazia faculdade de administração de manhã, à tarde eu trabalhava e preparando para casar, e aquela coisa, aquele tanto de coisa na minha cabeça, eu não sabia se eu casava, eu não sabia se eu estudava, eu não sabia se eu ia ser pastor, eu não sabia se eu ia montar um escritório de contabilidade, eu estava apavorado. E aí assistindo uma aula lá do seminário, e aí o pastor, professor dizendo assim, você tem que descobrir qual é o seu propósito, você tem que entender, e aí eu estava agoniado com aquilo. Aí eu saí da sala e fui para a lanchonete do seminário, só eu sozinho, e quando a gente está ansioso, o que a gente faz? Eita! Aí comecei a comer. Quando a moça que me atendeu, só estávamos nós dois, ela disse assim, você já terminou? Eu falei, me dá mais... Não, já terminei. Ela saiu de perto de mim, na minha frente, pegou uma canetinha, uma cartolina, escreveu uma frase e colou na parede na minha frente. Estava escrito assim, não tema o futuro, Deus está lá. Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. A ansiedade te faz viver pela metade. Hebreus diz que fé é crer no que você não. A ansiedade é o contrário da fé. Por você não ver, seu coração se angustia. O Espírito Santo hoje quer curar você dessa ansiedade. Ele precisa descansar seu coração. Você precisa acreditar mais, você precisa crer. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deixa eu dar uma piorada na situação aqui. Eu vou piorar a situação de Marta agora. Presta atenção. Marta e Maria mandam um recado para Jesus, certo? O mensageiro gasta quantos dias? Senhor, Lázaro que o Senhor ama está doente. Jesus respondeu ao mensageiro, essa enfermidade não é para morte, ok? Qual que é a função do mensageiro naquela época, você sabe? Levar um recado e fazer o quê? E trazer. Porque a pior coisa que tem é você mandar uma mensagem, aparece os dois risquinhos azul, está lido, e ninguém fala nada. Uma pessoa dessa não merece o céu. Que ódio. Qual que é a função do mensageiro do WhatsApp da época? Levava a mensagem e trazia. A Bíblia não diz que ele voltou. Porque não dá tempo de você escrever tudo. Mas vamos imaginar que ele voltou? Não tem na Bíblia. Não tem. Tá? Vou imaginar. Senhor, Lázaro, que o Senhor está doente. Jesus responde, essa enfermidade não é para? Se Jesus chegou, Lázaro estava morto há? Se o mensageiro voltou 2 dias antes, Lázaro estava morto há? Aí volta o mensageiro, com o recado de Jesus. Aí chega, está Marta e Maria chorando em frente ao sepulcro, porque já tem 2 dias, o cara já está apodrecendo. Aí elas veem o mensageiro. Cadê ele? Diz que não vem não. Imagina os 3, eu fico imaginando o mensageiro, Marta e Maria e Lázaro podre. Qual foi o recado que ele mandou, pelo menos? O cara diante do sepulcro, sei se eu falo. Porque não foi a resposta de Jesus? O cara aponta para o sepulcro e diz assim, ele mandou falar que essa enfermidade vai morrer não. Você sabe por que a gente ri? Porque a gente já sabe o final. Já aconteceu com você, Deus te faz uma promessa e tudo que você está vivendo é o contrário do que Ele falou? Já? Deus ama isso. Porque os caminhos dele são mais altos e os pensamentos dele são mais altos. Deus sempre vai andar na contramão. Lembra da tempestade que teve lá no mar? 12 homens dentro do barco, você lembra? Dá um nome de um filme, 12 homens e um escândalo. E não tinha mulher, era só homem. E ninguém fugiu, ficou todo mundo dentro do barco. Eles deixaram barcos, ou pelo menos um, porque Jesus ia depois. Então eles estão numa tempestade terrível, esperando. Como é que você navega no mar? De barco. Estão esperando. Aí Jesus vem andando nas águas. Fantasma! Lógico, até eu ia pensar. É que ele não usa os meus métodos. E como os métodos dele me assustam, eu posso de repente estar no meio de um turbilhão, é um milagre chegando e eu acho que é fantasma. Jesus disse, não é para a morte, e já está morto.
Eu fui pregar no interior em Goiás, uma cidade chamada Bom Jesus. Quando eu cheguei lá, terminei de pregar e Deus me deu uma palavra profética. Dificilmente eu ministro palavras proféticas direcionadas. Eu tenho muito medo de fazer uma coisa errar, mas de vez em quando Deus me mostra uns negócios, eu fico, não vou falar. E essa irmã estava lá na frente orando e chorando, eu não vou falar. E o Espírito Santo disse, se você não falar, eu te mato. Eu falei, irmã, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei, querida, assim diz o Senhor, o seu marido vai compartilhar o mesmo altar que eu pregando a palavra. Ela caiu de joelhos. Ela começou a chorar, a igreja explodiu. Falei, olha Deus me usando aí, ó. Terminou aquele culto maravilhoso, eu fui para casa, esse era domingo. Passou a semana toda, quando foi na sexta-feira, o pastor Eduardo, da Assembleia de Deus de Bom Jesus, ele foi para Goiânia e a gente almoçou junto. Ele disse, sabe aquela irmã que você orou por ela e profetizou no domingo? Sei, pastor. O marido dela, segunda-feira, arrumou as malas e foi embora. Falei, pastor, já fez calor em Goiânia, mas igual hoje está demais. Hoje, vamos mudar de assunto. Um ano depois, fui eu pregar na igreja. Eu estou pregando a irmãzinha lá atrás. Terminou o culto, ela disse, o senhor lembra de mim? Falei, pensei, infelizmente. Ela disse, pastor, segunda-feira, depois que o senhor falou, meu marido catou as coisas e sumiu. Aí ela disse, pastor, 6 meses depois, era madrugada, o sol não havia nascido, bateu na porta da minha casa, eu assustei, acordei assustada. Quando eu abri a porta, ele estava sentado no chão, ele chorava igual uma criança, ele urrava, e ele tremia. Pastor, Deus levou ele, quebrou, amassou, pensa num bagaço que voltou. Ele falou para mim, ora por mim agora, eu quero voltar para Jesus, voltar para a igreja, voltar para você. Pastor, de lá para cá, nunca mais bebeu, nunca mais fumou, nunca mais jogou, nunca mais mexeu com mulherada, voltou para a igreja. Aí ela falou para mim, tá vendo aquele rapaz bonito de terno e gravata? É meu marido, o senhor não está pregando agora à noite? Foi ele que pregou de manhã, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! O tempo de Deus é diferente do nosso. Mas tem uma verdade no texto que eu acho linda. Jesus é o que? Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse, eu sou. Diga assim, eu sou. Sabia que você não pode dizer isso? Eu sou pregador, e se eu ficar sem voz? Eu era. Ah, eu sou motorista, e se eu ficar cego? Ah, eu sou cozinheiro, e se perder as mãos? Agora Jesus pode dizer eu sou? Pode, porque Ele é Deus, tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada que foi feito se fez. Quem se apresentou como eu sou na Bíblia? Deus, você lembra disso? Moisés vai a Faraó e diz, assim diz o Senhor, liberta meu povo, senão Deus vai quebrar a sua cara, arrebentar seu nariz e acabar com o seu país. Aí Faraó diz, mas eu não conheço o seu Deus. Moisés diz, fique tranquilo, a partir de hoje vossa excelência vai conhecer o Deus de Israel. Aliás, Deus está tão ocupado que Ele vai mandar umas pragazinhas para resolver o problema com o senhor. Mas é tudo coisinha pequenininha, pererequinha, gafanhotinho, piolim. O senhor pode ficar tranquilo que não dá nada não. 10 pragas depois, Faraó está arrancando os cabelos desesperado, fala para Moisés, arranca o povo, vai embora, some. Aí Moisés vai saindo da sala de Faraó, fala assim, Moisés, antes de ir embora, fala para mim como é que chama o seu Deus? Moisés se vira, o meu Deus mandou lhe dizer que o nome dele é eu sou o que sou. Escute, Jesus pode dizer eu sou? Foram prender Jesus no Getsemane. Quem é Jesus? Ele disse, eu sou. Os caras caíram no chão. Levantaram, já perguntamos, quem é Jesus? Disse, eu sou, caíram de novo. Há muito poder nessa palavra. É por isso que você lê a Bíblia Sagrada e vê Ele dizendo, eu sou o de cima, eu sou o eterno, eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o Senhor, eu sou o mestre, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou dono da sua casa, eu sou dono dessa igreja, eu sou dono da sua família, eu sou, se você não é, Ele é, se você não pode, Ele pode, se você não tem, Ele tem, e o que Ele tem hoje é para você, você vai viver um dos melhores anos da sua vida, porque o grande eu sou, pode todas as coisas. Vou encerrar, escute.
Para terminar, vou falar que vai terminar, porque aí você fica animado que está terminando. É muita falsidade, deixa eu te falar. Estou brincando. A Bíblia diz que quando Jesus chega, Ele diz assim: Marta, Maria, levem-me onde vocês o enterraram. Escute, Betânia é uma aldeia tão pequena, só tem um cemitério. Jesus vai lá toda semana, Ele sabe onde é. Ele sabe onde você enterrou sua família. Ele sabe onde você enterrou o seu ministério. Ele sabe. Você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores que seus sonhos. A pior tragédia da vida não é a morte, é viver uma vida sem sonhos, sem propósito. Gente que se perde com a perda. Gente que abre o sepulcro, joga lá dentro, fecha e diz para Jesus: não abre, porque já fede. Ele sabe e diz: me leve, porque antes de ressuscitar Lázaro, eu preciso curar você. Antes de ressuscitar Lázaro, eu preciso curar você. Jesus diz assim: Marta, você está preocupada? O Senhor não chegou. Ela está falando de passado, diga passado. Porque tem gente que está preso ao passado. Se o Senhor tivesse chegado, já viu, conhece gente que vive do si? Se eu não tivesse casado, se eu não tivesse errado, se eu não tivesse caído, se eu não tivesse casado com esse troço, se eu não, sabe, vive do passado, se. Aí Jesus disse: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Marta, seu irmão vai ressuscitar. Ela disse: eu sei, na ressurreição do último dia. Primeiro ela fala do passado, e agora ela fala do futuro. Aí Jesus corrige a teologia de Marta e diz: Marta, eu não fui, eu não serei a ressurreição, eu sou, é hoje. Só me leva. Eu sei onde você caiu, mas volta lá, me leva, me mostra, desabafa, rasga a alma. Porque antes de ressuscitar Lázaro, eu quero curar você. Senhor, mas vai feder, mas vai ser bom para você. Mas as pessoas verão, eu vou ter que procurar alguém, procurar uma ajuda, falar com o bispo, falar com o pastor. Arranca, deixa feder. Levem-me. Aí diz que Jesus mandou tirar a pedra, sabe por quê? Deus nunca fará o que você tiver que fazer. Deus nunca fará o que você tiver que fazer. Ele não desamarra, Ele não tira pedra. Eu vivo uma geração que quer que o azeite se multiplique, mas não quer buscar vasos. Quer que Lázaro saia, mas não quer tirar pedra. Quer que o azeite se multiplique, mas não vai lá atrás dos vasos. Quer que Jericó caia e não dá uma volta nela. Quer que o cego veja e não vai se lavar em Siloé. Quer que o cara seja curado da lepra, mas não vai mergulhar no Jordão. Quer que o paralítico ande, mas não tem coragem de quebrar o telhado. O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a perder? Qual o preço você está disposto a pagar? O que você vai fazer esse ano para ter algo novo, para viver um tempo novo, na sua casa, no seu casamento, na sua família? Pastor, traduz para mim. Eu vou traduzir. O que você vai fazer pelo seu ministério, pelo seu trabalho, pela sua família, pelo seu casamento? No texto de Marcos 2, diz que quando quebraram o telhado, desceram o paralítico, ele foi curado. Telhado quebrado, paralítico inteiro. Telhado inteiro, paralítico quebrado. O que você está disposto a perder? O que você está disposto a fazer? Aí a Bíblia diz que Jesus chorou. O que ele fez? Precisava? O que ele disse para a viúva de Naim? Chora não, por quê? Cheguei, você vai chorar para quê? Aí ele chega diante do túmulo de Lázaro, com a certeza de que ele vai ressuscitar Lázaro, e chora, para quê? Se ele vai ressuscitar, está perdendo tempo, perdendo lágrima. Não, é que é o melhor amigo dele.
Existem algumas razões para Jesus chorar, mas pode ser essa. Poxa, é meu melhor amigo. Você já perdeu um amigo? Dói pra caramba, né? Você percebeu que quem mandou chamar Jesus foi Marta e Maria? Lázaro estava doente e não mandou chamar Jesus. Por quê? Porque Lázaro sabia que quando Jesus saiu de lá, queriam apedrejá-lo. Lázaro prefere morrer do que ver o amigo morto. Você tem amigo assim? Eu quero uma amizade como a de Jesus, que chora a morte do amigo, depois o arranca da sepultura. É assim que Deus quer te dar amigos de verdade. Porque hoje, quando alguém cai, muitos dedos se apontam, poucas mãos se estendem. E são os piores momentos que revelam os melhores amigos. Deus vai te dar. Deus vai colocar Jesuses na sua vida. Gente cópia de Jesus, sabe? Que tem o amor de Jesus, vai colocar no seu caminho também. Quer ver outra razão para Jesus chorar? Lázaro está no seio de Abraão. Aí Jesus pensa, gente, lá é tão bom, eu vou trazer ele para cá, para esse lugar ruim de novo, vou chorar. Quer ver outra razão para Jesus chorar? Ele é a ressurreição e a vida, está diante da morte. Mas eu vou te dar uma razão para Jesus chorar. Ele vê a multidão chorando, Marta e Maria, e ele pensa, eu não preciso chorar, só que antes de fazer o milagre, eu quero sentir o que vocês estão sentindo. Compaixão, empatia. Ele não precisa, mas quer sentir o que eles estão sentindo. Meu Deus! É por isso que eu tenho conforto na minha alma, como eu dobro os meus joelhos, e eu digo, Senhor, eu fui traído. Eu fui traída. O que ele fala? Eu também. Dói, né, filha? Senhor, eu sou humilhado, pisado, rejeitado. Ele vai dizer, eu fui o mais indigno entre os homens. Senhor, o ano de 2018 foi lágrima, choro, choro. Ele vai dizer, eu chorei também. Se você disser que sente dores, ela vai dizer, eu fui um homem de dores. Se você disser que está cansado, porque a sua vida é só trabalhar, ele vai dizer, eu fui um homem experimentado nos trabalhos. Se você disser que dói porque perdeu alguém, ele também já perdeu alguém. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe. Escute. Eu vivi um tempo de muita ansiedade na minha vida. Minha esposa grávida de quase 9 meses. Eu não tinha convites para pregar, não tinha dinheiro, eu estava desempregado. Saí da igreja a pé, de mão dada com ela, e pensando, o que eu vou fazer do meu amanhã? O que vai ser dessa moça? Tirei da casa dos pais, moro de favor, não consigo pagar um aluguel. Passei na porta de uma pamonharia, Goiânia sente cheio de pamonha há quilômetros, aí passei. Ela grávida disse, que vontade de comer uma pamonha à moda. A moda é com linguiça de porco caipira, pimenta e queijo. Aleluia. Aí eu disfarcei. Falei, está tão quente aqui hoje. Tipo assim, não vai combinar a pamonha com esse calor, né? Cheguei em casa, ela deitou na cama, pôs as perninhas para cima, que estava inchada. Eu fui para o banheiro, deitei a tampa do vaso, dobrei meus joelhos. Primeira coisa que eu disse para Deus, um homem que não tem dinheiro para comprar uma pamonha, é um pamonha. Eu estava orando, a esposa do vice-pastor bateu lá na porta, chamou o nome dela, Susan. Ela falou, meu bem, eu estou está doendo as pernas, vai lá ver quem é. Eu fui pelo corredor assim, morávamos no fundo, era a pastora Esther. Eu disse, pastora, tudo bem? Ela disse, Mac, eu estava na pamonharia ali agora, eu vi a Susan subir, e eu vi ela grávida, e eu me lembrei de uma coisa, quando eu estava grávida, eu tinha tanta vontade de comer pamonha à moda. Desculpa, eu nem sei se ela gosta, mas eu trouxe para você e para ela uma sacola, 5 pamonhas à moda para você. Deixa eu te falar, olha para mim, olha para mim. Eu já ganhei 2 viagens para Israel. Carro dado de presente, eu já ganhei 5, dado. Eu já ganhei uma casa, a minha casa lá em Goiás,
Eu gastei R$100 para fazê-la. Qualquer dia eu te conto essa história. Mas por que essa história me marca? Porque é um Deus que se preocupa com os detalhes. Ele não é só um Deus de coisas grandes. Ele é um Deus das pequenas coisas. O que precisa ressuscitar na sua vida? Como é que você chama, filha? Você, de brinco, você. Hã? Não ouvi. Ana Júlia. Quem te disse que acabou? Quem mandou você colocar um ponto final? Você disse para Deus: chega de perdas. Até quando, Senhor? Você pediu a Deus para tirar a sua vida. Mas o autor da vida manda lhe dizer que tem tanta coisa boa a caminho. Tem tanta coisa boa a caminho. Ô, Ana Júlia. Ana significa graça. E é isso que vai te alcançar esse ano. Graça sobre graça. Não desista do que Deus não desistiu. Não coloque um ponto final, porque Ele está escrevendo. Se você soubesse a história que Deus está escrevendo, você jamais pensaria em desistir, porque Deus tem sonhos grandes para a sua vida e para a sua família. Eu vou encerrar aqui. Meu tempo já encerrou ali no cronômetro, né? Meu relógio parou. Quantas horas aí? Nem sei. Mas me dá 2 minutos para te contar uma história, eu vou orar por você. Que eu falando de ressurreição, me lembrei, a minha mãe teve uma parada cardíaca dentro de casa. Isso há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás. Meu pai pega ela no colo, põe no carro, chega no hospital. Ela já havia recobrado a consciência. Na frente do médico ela caiu. O médico, já entendendo o que era, pega ela, leva para a UTI, faz os exames que tinha que fazer, coloca ela em aparelhos e me ligaram. Cheguei na porta do hospital, meu pai sentado no chão, chorava. Eu pus a mão na cabeça dele, beijei e falei: pai, descansa, Deus está na sala do comando, Deus está no controle de todas as coisas. Eu já visitei muitos hospitais, já visitei UTI, já visitei tantas pessoas enfermas. Quando eu entrei na UTI, não era um amigo, não era alguém que eu fui, era minha mãe. Ela toda entubada. Quando eu entrei, que ela me viu, ela caiu em prantos, começou a chorar. Falei: mãe, calma, a senhora não pode ficar assim. Ela disse: eu vou morrer hoje. Só que antes de eu morrer, você vai me fazer uma promessa. Promete para mim que você nunca vai abandonar a obra de Deus. Quem já assistiu meu testemunho sabe, eu sou filho único, não tem irmão, não tem irmã, só eu, sozinho. Minha mãe é estéril. Eu fui formado para o altar. Eu disse para ela: mãe, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou ganhar almas e pregar o Evangelho. Mas eu disse: a senhora não vai morrer. Vou. Falei: não vai. Porque quando eu tinha 3 anos, mãe, eu creio em palavra profética. A senhora me contou que um pastor disse: dona Maria, ore por esse menino e cuida dele, ensina a palavra para ele. Quando ele crescer, ele vai ser pastor. E ele vai pregar o Evangelho em vários países. E naquela época eu nunca tinha saído do Brasil. Falei: mãe, como é que a senhora vai morrer? Eu nunca saí desse país. Quem tem promessa de Deus não morre até que Deus cumpra a sua promessa, mãe. Ela disse: se morrer. Eu falei: ainda que esteja morto, viverá, porque no capítulo 12, na agenda de Deus, tem um banquete. Deixei minha mãe na UTI, transferi ela para um outro hospital em Goiânia, Hospital Santa Mônica, a melhor equipe médica. E eu fui para cuidar das coisas do plano de saúde. Eu ia no banheiro, chorava, orava, voltava. Minha mãe, durante a cirurgia, várias paradas cardíacas. Meu pai na recepção, o médico sai para conversar com meu pai, todo sujo, suado, e disse: doutor, seu Adelso, é a primeira vez que eu vejo isso em todos meus anos de profissão. Nós temos a melhor equipe aqui. Depois que a gente terminou a cirurgia, que fechamos a dona Maria, estava tudo pronto. O coração dela parou pela última vez e não voltava. E eu tenho a melhor equipe. Fizemos tudo que o senhor pensar, mas ela desistiu. Quando todos nós em volta dela, tristes, retiramos as mãos, ninguém estava mais tocando nela. Nós ouvimos:
Todos imediatamente viemos com a mão, os equipamentos voltaram. O coração dela sozinho voltou a bater normalmente. Um dia eu contei isso numa igreja, o cara falou para mim assim: pastor, essa parada temporária chama-se apneia. Eu falei: chama milagre. Um outro lugar que eu fui, o cara falou assim: pastor, quanto tempo ficou parado? Eu não sei. Para quem ressuscitou morto de 4 dias, tanto faz. Mas o melhor de tudo isso é que no final do ano passado minha mãe pôs um equipamento assim que fica pendurado e fica 48 horas ou 24 horas com esse negócio medindo. O médico disse: a senhora pode morrer de qualquer coisa, de coração não tem jeito mais. Deus deu um coração novo para a senhora. Deus ainda faz milagres. Ainda que esteja morto, viverá. 2019 é ano de salvação de filhos, é ano de salvação do cônjuge. 2019 é ano de Deus criar um novo na sua vida. Você vai ver o que você nunca viveu. Escute essa palavra profética. Tudo que você ouviu do dia que você chegou até agora, e amanhã ainda tem mais, vai te preparar para um ano sobrenatural, um ano incrível. Crie as melhores expectativas, porque aquele que morreu nessa cruz deixou ela vazia, para que a sua vida se encha, para que a sua vida seja plena, para que você tenha vida e vida em abundância. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Tem gente aqui dentro que vai dizer em alto e bom som: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem gente aqui que vai ver milagre, vai ver coisas extraordinárias. A ressurreição vai chegar na sua vida, sua família será salva, vai ter cura de enfermidade. Deus vai surpreender você. Eu profetizo 2019, o melhor ano que a sua família já viveu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.